Voltando, então, sobre as indústrias brasileiras, apesar de muito deficiente, elas deixam muito a desejar, mas elas conseguem não empregar, mas dar condições de renda, mesmo que pouca, para milhares de catadores de lixo. O investimento em reciclagem pode ser uma medida que dá oportunidade aos cidadãos. Se nós tivéssemos empresas eh, grandes, poderia estar dando emprego para essas pessoas que pegam, né? E preservarem a natureza de uma forma concreta, tendo mais responsabilidade com o lixo que geram e diminuir o desperdício e aumentar a limpeza da cidade, porque uma coisa está ligada à outra, né? Quando você retira o lixo, com certeza a sua cidade fica mais limpa. E aí eu queria perguntar para você o seguinte: os produtos que são reciclados, eles são produtos de qualidade? Eles têm qualidade? Oi, né? Antes, uma informação interessante para o nosso telespectador aqui ter. Nós geramos assim em torno de 1 quilo, 1,1 kg de resíduos por dia. Você pega uma cidade como Santo André, 716 mil habitantes. Então são 716 mil quilos por dia. São 716 toneladas por dia. Então você imagina a dificuldade que é para um governo, os municípios de modo geral, fazer a gestão de um tipo de situação como essa, e ao mesmo tempo as pessoas o tempo todo produzindo resíduos. Santo André tem uma política bastante interessante, que eu acho que ela vale até como exemplo para outros municípios, né? Ela tem uma coleta porta a porta de resíduos recicláveis. E o município tem lá o dia certo que ele tem que colocar lá o Na resíduo, região que eu moro é toda toda quarta-feira. Você quarta-feira. pode colocar que eles levam. E dos úmidos é 3 vezes por semana. É, Então, não tem dificuldade para a pessoa, era só se disciplinar dentro de casa. sim. Em Santo André, então, vem a parte interessante da informação para a pergunta que você fez. Santo André tem 2 cooperativas de reciclagem que ela fomenta aos pessoas que eram catadores, que estavam assim até relativamente marginalizados no mercado. E essas pessoas, elas passam por elas nas esteiras, nessas 2 cooperativas, 100% dos resíduos que são coletados em Santo André. 100%. E é muito interessante, porque isso gera, ao todo, talvez em torno de umas 50, 60 pessoas nas 2 cooperativas, gera renda, sim, para algumas épocas do ano que tem um pouco mais de geração de resíduos, na ordem de R$ 1.500, né? Que não é uma renda Razoável relativamente para. satisfatória, né? É. E fora a questão da dignidade da pessoa, ela ter um trabalho, ela não está puxando um carrinho na rua. Então essa inserção ela é bastante interessante. O que eles separam com uma extrema qualidade, eles comercializam, que é de onde sai esse rendimento para eles. E vão para a indústria de reciclagem no modo geral, né? Dos mais diversos produtos. E esses produtos, alguns incorporam algumas outras massas, outros são reciclados, outros são recuperados, de modo geral. E hoje já tem tecnologia suficiente para produzir produtos com materiais recicláveis com altíssimo nível de qualidade para a utilidade que tem. Alguns tipos de utilidade ainda é, não se tem ainda produtos ideais, mas para grande parte das utilidades que tem, você vê, hoje a gente tem plástico, é, uma gama diversa, além de biodegradáveis, também tem plásticos gerados a partir, sacolinhas, assim por diante, de reciclável de plástico, né? O isopor já é reciclável, o pneu já é reciclável, já tem já um sem fim. Então, a parte nossa, sociedade, é começar a separar, né? Identificar na cidade que reside onde tem os locais que separação, ou é um ecoponto, ou é um local de botar fora, ou é que passa o caminhão na rua. É identificar e começar a separar. Vai ter alguém na ponta que vai fazer essa separação e vai destinar para alguém que vai tratar isso adequadamente. E também é uma questão de educação, né? Porque às vezes eu tenho visto nos telejornais, existem não ecopontos, mas existem pontos da cidade que é comum jogarem entulho, sendo que tem os ecopontos. Então a pessoa, às vezes, teve uma vez que eu vi uma reportagem que o ecoponto era 50 metros da onde as pessoas jogaram a caçamba. Então, assim, é uma falta de respeito, uma falta de
amor ao próximo também, Sem porque dúvida. aquele vai ter que destinar um pessoal para ir lá limpar, que ele poderia estar fazendo outra coisa, ele tem que ir lá nesse ponto, recolher o lixo, ou seja lá o que for que deixar, que às vezes é sofá, móveis, né? Tem várias coisas para estar retirando de lá. Então é isso Isso é mesmo, é uma crônico, questão né? de Acho que todos os municípios de educação, Santo André né? têm na ordem de 50 pontos viciados, que a gente chama, né? É. E aí, Santo André tem uma ação tão interessante nesse sentido, eu acho que vale a pena as pessoas conhecerem. Chama o programa Moeda Verde. Ah, eu já ouvi É falar que faz a espetacular. troca, né? É uma parceria desenvolvida pelo SEMASA, junto com o Núcleo de Inovação Social. E tem são mais de 10 locais na cidade, núcleos, onde as pessoas do núcleo, a cada 5 quilos de resíduos, elas trocam por alimento, né? É muito interessante. E nesses locais, acabou os resíduos Olha, por lançados conta dessa por conta troca, dessas né? Que trocas. Então, além bacana, de... uma ótima ideia. muito interessante. Vale a pena Então, consultar no site depois do mas Moeda os Verde. produtos reciclados têm qualidade? Tem, total. É. Né? Porque a qualidade, da verdade, ela vai de como ele é feito, né? O papel, quando ele é reciclado, ele muda um pouco a composição dele, né? De como ele é feito logo quando ele sai, a madeira, que vai celulose e tal, ele sai de uma forma. É, Depois é até melhor. ele sofre uma alteração, Ele é né? até melhor para algumas utilidades. E hoje tem qualidade de papel reciclado para utilizar em todo e qualquer tipo de impressora, por Eu li exemplo. também que a rede bancária, os bancos utilizam muito papel reciclável, isso é É, legal. Então, qual é a importância da reciclagem e da coleta seletiva? Seria isso, né? Porque, na Seria. verdade, hoje nós temos um problema que, como eu disse, cada pessoa gera 1 quilo e 1,1 kg por dia. Isso tem que ir para algum lugar. Esse algum lugar, na maioria das cidades, é aterro. Infelizmente, alguns locais é lixão, ou locais inadequados de lançar os resíduos. Nossa região é adequadamente em aterros, né? Só que esses aterros têm uma vida útil. Chega um momento que eles não vão ter mais para onde colocar os resíduos. Então, quanto mais você separa, quanto mais você recicla, quanto mais você recupera, quanto mais você minimiza a geração de resíduos, maior vai ser a vida útil dos aterros e, consequentemente, melhor as condições de um modo geral, né? Eu fiz uma pesquisa, sabia que você viria, eu fiz uma pesquisa. Eu só conhecia algumas dessas cores, que é para separação de lixo ou de resíduos, né? Aí eu vi que a cinza é para os materiais não recicláveis, misturados ou contaminados. Aí eu vi que a marrom é resíduos orgânicos, o roxo, radioativos, o branco é ambulatórios, serviços de saúde, o laranja, resíduos perigosos. Preto, olha, preto eu não sabia, madeira. Para mim foi uma novidade saber que era madeira. O amarelo, metal, o verde, vidro, o vermelho, plástico, o azul, papel e papelão. Então, eu li até uma frase assim: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É isso mesmo, Murilo? Sem dúvida né? Acho que não existe, acho que existe, mas assim, a grande parte dos resíduos que nós geramos, eles são passíveis de algum tipo de ou reciclagem, ou recuperação, ou reutilização. Para alguns requer tecnologia um pouco mais avançada e aí investimento, e para outros não. No que você estava dizendo, na pergunta que você fez anterior, né, sobre as empresas para trabalhar com as questões dos recicláveis, o que eu acho que é interessante, que sobretudo em nível federal poderia ter, era estímulo, alguma coisa para que as empresas que trabalham com esse tipo de mercado tivessem algum estímulo para poder produzir materiais com os recicláveis. Porque às vezes a matéria-prima original ela é mais barata do que a reciclada. Então precisaria ter algum tipo de estímulo, né? Em todos os níveis. Eu ouvi falar também que no caso quando você recicla o vidro ele volta a ser a matéria-prima como de origem. Ele não sofre nenhuma alteração. Agora o papel sim, e a lata também. Não, o vidro ele sofre uma alteração sim, porque ele é feito com areia, né? E depois quando ele é reprocessado, ele já diminui um pouco Mas a resistência. mas ele aí usa para outras finalidades, né? Que Sim. às vezes tem um vidro que nem precisaria ter tanta característica que
E né? agora a latinha, as latas não, elas são recicláveis, É. elas voltam, Os elas metais, de um modo geral, né, tem essa voltam, né? característica. Alguns plásticos também têm essa característica, né? Mas, assim, às vezes não é nem tanto a característica final, é mais a utilização, né? O fato de você colocar um produto e ele circular, reciclar, já é suficiente, né? Bom, eu queria falar também que hoje nós estamos com a Ariane Sudati, é isso mesmo? É, Você pode passar o microfone um pouquinho para ela? Ariane, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos teleinternautas, falasse um pouquinho de você, o que que você faz. Aqui nós estávamos conversando com o Murilo, né, que é Uhum. professor também além o currículo dele, ele é graduado em Química, mas uma das coisas, ele é professor universitário da Fundação Santo André e hoje também atua como secretário adjunto do Meio Ambiente. Então, por isso que eu fiz questão de trazer vocês dois, porque você também trabalha e atua também no meio ambiente. Então, Uhum. fala um pouquinho para os nossos internautas da sua formação e o Formação. seu trabalho. Então, meu nome é Ariane Sudati. Eu sou formada, graduada em Letras e em Direito. Fiz o mestrado e o doutorado na Faculdade de Direito da USP. No doutorado, eu fui indo para a área ambiental e a minha tese se baseou na análise crítica do discurso do meio ambiente no direito. E depois, no meu pós-doc, eu também trabalhei, eu fiz na Unicamp, na teoria literária, o meu pós-doc, e também trabalhei com testemunho de pessoas que foram vítimas de catástrofes ambientais. Então, assim, eu fui cada vez mais me direcionando para essa área, para a proteção do meio ambiente, e fui também, nesse caminho, me tornando uma militante. Me aproximei de indígenas, fui para o Xingu, fiquei realmente assim, muito tocada, e esse tema foi ganhando uma proporção cada vez maior na minha vida. Então, assim, hoje em dia, eu sou também proprietária do Giramundo, todo mundo conhece o Giramundo, que é um espaço cultural e um bar e restaurante que também tem um papel ativo na defesa de vários projetos sociais. Então, assim, eu trabalhando com direitos humanos, trabalhando também com o Centro Cultural e como advogada, eu fui me tornando uma militante socioambiental. E, como é possível imaginar, hoje a gente está bem frustrado com o panorama atual, né, da nossa política, da nossa governança atual, né, com os retrocessos que a gente Que com tem o que Murilo a gente já enfrentar. conversou que algumas coisas dependem muito do cidadão, de nós Uhum, mesmos, no nosso dia a dia, da separação, de uhum, ajudar, de fazer alguma coisa pelo meio concordo. ambiente. Uhum, Mas concordo com você também que, em termos de legislação, talvez até leis tenhamos, mas uhum. não temos, elas não são efetivamente aplicadas, não é isso? Isso que você falou é muito importante, a gente pensar o direito na função também constitutiva do nosso imaginário social. Como eu venho dessa área da análise do discurso, da filosofia do direito, o direito ele não tem um papel regulativo direto. A gente não sai por aí pensando que a gente precisa obedecer à lei, porque senão vai ser preso. Né? A gente, na verdade, obedece a maior parte das leis espontaneamente, Sim. porque o direito tem essa função de constituir um imaginário social. Então, o que era muito importante na nossa trajetória constitucional é que a gente tinha uma série de normas que protegiam o meio ambiente e que colocavam a proteção ambiental como um valor fundante da nossa democracia. Tanto que a nossa Constituição também é conhecida como uma Constituição verde, ela tem um capítulo só para o meio ambiente. Esse capítulo do meio ambiente é muito importante se a gente, na verdade, correlaciona o capítulo do meio ambiente com os direitos indígenas, que também estão consagrados na Constituição, se a gente correlaciona com a função social da propriedade. Enfim, é um pacote de direitos muito importantes que foram ali estabelecidos em 88 e que foram ganhando uma certa trajetória. Tanto que o Brasil até sediou
a Rio 92. Sim. Então, quer dizer, a gente tinha um papel de protagonista no plano internacional também, né, nessa questão de defesa do meio ambiente. A gente conseguiu, por exemplo, zerar o desmatamento da Mata Atlântica e crescer a floresta. Eu me lembro que uma ONG importantíssima, que é o SOS Mata Atlântica, o símbolo deles era uma bandeira do Brasil que era metade negra e metade verde. Estão tirando o verde das nossas terras. E, por incrível, também por influência dessa ONG, e por uma série de ação conjunta com a sociedade civil e com o governo, o desmatamento foi zerado. A gente tinha 8% de Mata Atlântica, hoje a gente tem 13%. Quer dizer, essa bandeira verde cresceu, aumentou. E de uns tempos para cá, a gente está vendo que o Brasil está tomando o caminho inverso. E assim, a gente se pergunta, assim, eu me pergunto desesperadamente, assim, por quê? Porque se a gente, a essa altura do campeonato, sabe que a floresta tem mais valor econômico, como ativo econômico, se ela está de pé. Não só como ativo econômico, mas em todos os sentidos sociais, ambientais, socioculturais. Então, por que derrubar a floresta? Né? A quem serve esse imediatismo? Quem vai se beneficiar com isso? Por que afrouxar demais a nossa legislação ambiental? Se já estava difícil com uma legislação mais restritiva, por que sair abrandando a fiscalização? E uma questão importante que eu coloco, respondendo a sua questão, né, depende muito da gente proteger o meio ambiente, claro. Depende muito da nossa consciência, depende muito da nossa formação. E depende muito dos exemplos que nos são dados. Então, a partir do momento que o nosso presidente está lá pescando, toma uma multa e depois fala, não, eu vou dar uma canetada, vou tirar essa lei da minha frente, vou demitir esse funcionário. Então, quer dizer, o exemplo é o crime ambiental é dado como um exemplo. Mas ele coloca o Ministério do Meio Ambiente nem deveria existir. Existiu porque teve uma pressão. Colocou lá no Ministério do Meio Ambiente uma pessoa que não tem a menor afinidade com o tema. Ok. Daí vai visitar a Amazônia, os dois, o ministro e ele, entra numa reserva, numa terra de proteção ambiental, numa reserva, vê um maquinário que estava ali. O fiscal queimou o maquinário porque ele estava desmatando a floresta, não tinha como tirar o maquinário de lá, de uma mineradora, numa área de proteção. O presidente fala, não, nunca mais isso vai acontecer, o IBAMA não vai mais sair multando. Então, quer dizer, quais são os exemplos governamentais? Para onde a gente está assinalando? Isso é muito importante, porque isso não diz respeito só à lei em si, mas isso diz respeito a essa formação de um inconsciente coletivo, a nossa formação educacional, que estava indo para uma direção muito desejável, que, de repente, dá uma reviravolta que é chocante, porque o crime ambiental parece que agora é desejável. Não é desejável combater, é desejável praticar. E o funcionário que multou, que estava ali com fé pública, ele perde o emprego porque ele agiu corretamente. Então, quer dizer, uma implosão desse universo simbólico, jurídico simbólico, que nós tínhamos até então. Isso realmente eu acho que é um pedido de socorro, né, que você está fazendo por essa questão, né, da legislação não estar sendo aplicada da forma que realmente deveria ser. Tem. Na verdade, é pior que isso, né? Eu acho que a questão, como ela bem disse, a gente tem, assim, no mínimo 30 anos de construção de bagagem ambiental em que o Brasil foi protagonista e tem criado, além de bancos assim, intelectuais, criado políticas públicas espetaculares. E a partir do momento que se deseja mudar a legislação de unidades de conservação, né, isso aí é um retrocesso, que, assim, às vezes, com uma caneta Bic,
né, se quebra um ciclo que demorou assim 20, 30 anos para acontecer. Então isso é de um É lastimável é de isso uma que tá é de acontecendo. como se fala, uma preocupação imensa, porque quando a gente pensa no conceito de desenvolvimento sustentável, isso é ao contrário. Se você não protege biodiversidade, e o Brasil é rico de biodiversidade, você tá perdendo o seu futuro. Então, a frase da 72 e depois 92, nosso futuro comum, esse governo federal, com essas políticas, ele está definindo um futuro comum, que não é nem o futuro que eu quero, nem que ela quer, e que a maioria dos nossos telespectadores querem. Né? Porque a gente quer um futuro bom para as pessoas. E não tem como ter um futuro bom se não olhar para a biodiversidade, onde quase nós nos enquadramos, e imaginar que a gente precisa de uma Amazônia em pé, não porque é verde, porque é bonita, porque lá tem um conjunto de importância, não só biológica, mas também climática. Né? Então, Entendi. essa falta de conhecimento é um negócio assim assustador. Eu, como professor universitário, 31 anos, eu acho que eu nunca vi um negócio assim tão assustador como nós estamos vendo agora. É assustador. É porque mexe com o É um que tipo de, vocês estão é um tipo acostumados de a... corrupção. Só que uma corrupção não é de dinheiro, é uma corrupção de valores, né? Valores éticos, morais. A Ariane tem um trabalho maravilhoso. A gente trouxe até algumas fotos, aquelas que você nos encaminhou. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Que você foi. Até tem um vídeo também que fala sobre uma chamada da Samaúma, é isso? Isso, chamado da É na Samaúma. Amazônia, né? Fala um pouquinho sobre essa foto. Bom, essa foto, ela, se não me engano, é de 2016, né? Foi uma atividade que eu fiz numa aldeia na Volta Grande do Xingu, que se chama Miratu. E é uma aldeia interessantíssima, porque eles são os corpos que resistiram a Belo Monte. Eles lutaram o tempo todo contra a construção da usina. Claro que foram vencidos, mas eles fundaram uma aldeia. Ai, volta só um minutinho, rapidão. Então, eles fundaram uma aldeia. Esses corpos resistentes fundaram essa aldeia que é Miratu. E eles foram se capacitando para serem os monitores ambientais do Rio Xingu. Porque Juruna é Iudijá, né, na língua. Eles se autodenominam Iudijá, que são os donos do Rio Xingu. Então, eles são exímios nadadores, canoeiros, eles conhecem o rio assim na palma da mão. Então, ninguém melhor do que eles para fazer o monitoramento ambiental desse rio pós Belo Monte. E o que estava acontecendo? Ninguém estava fazendo esse monitoramento. O monitoramento estava na mão do empreendedor. Então, foi todo um trabalho feito junto ao ISA e aos indígenas. Aí a gente está com as crianças, eles estão com diplominha, porque a gente fez um curso de capacitação digital das crianças, para que elas tivessem mais afinidade para usar os computadores e os celulares como instrumento de monitoramento ambiental. Ah, legal. Foi Bacana muito legal, mesmo. muito emocionante, assim. Foi com os alunos da Unicamp, foi super legal. Essa foto também é interessante, eu fico bastante emocionada com essas fotos, por quê? Porque eu estou num projeto de restauração de uma propriedade da minha família, que é uma propriedade onde meu pai criava gado, de uma maneira assim totalmente equivocada, porque acabou destruindo, inclusive, as nossas reservas hídricas. Era uma propriedade muito rica em água, as minas foram secando, o solo foi se desertificando, e a gente está num processo de restauração dessa propriedade com uma empresa que se chama Baobá Florestal. Ele é o fundador, o Paulo, esse moço que está aí no centro, ele é o fundador. E o que eu acho interessante nesse projeto de restauração é que a gente trabalha com as coletoras de sementes. Então, a gente compra sementes dessas redes de semente que envolve principalmente mulheres indígenas, comunidades tradicionais, e a gente trabalha com a semente, não com a muda. Porque tem toda uma tecnologia atual de fazer com que a semente tenha um arranque rápido. Então, a gente chama isso de muvuca de semente, né? Um caldo de sementes que passam por um preparo, passam por um choque térmico e vão para o solo, e rapidinho a gente tem aí um reflorestamento. Nossa, que por um interessante. custo bem mais interessante. barato, bem mais em conta do que as técnicas tradicionais. Entendi.
Aí também tem outra foto. Ah, essa é uma árvore que também me emociona muito, que é a sumaúma ou samaúma, Ah, é, eu vi Samaúma, né? que ela é conhecida como a rainha da floresta, a mãe de todas as árvores. E ela tem uma capacidade hídrica incrível, ela tem uma raiz muito profunda que é capaz de armazenar muita água. Inclusive, em algumas épocas, ela estronda, e essas raízes estrondam e molham todo o entorno. Olha. E eu acho isso muito lindo, porque, para mim, ele é um símbolo de um recurso tão essencial que é a água. E tem um vídeo institucional, Tem, né, o Que se Lucas chama- vai passar o vídeo agora. sim, dessa outra Vai passar. época que a gente estava vivendo. Aqui é o seguinte, esse é um platão, e aí dentro tem um lago, e esse lago é para onde o peixe vai para desovar. Mas agora o rio não enche mais para chegar lá a água, né? Aí ele quer entrar aqui, mas aí tudo para fazer, vamos dizer assim, faz 2 dias de sol, aí ele se dá lá até baixo, ele volta de novo o peixe. Aí fica assim, seca, sei lá, fica seco. Entendi. E aí ele não vai, ele fica nesse assim, vai para lá, volta, vai para lá, volta. Como chama essa espécie que o senhor pescou? Essa espécie aqui, É culimatá. curimatá. Mas aqui entra curimatá, entra o cunaré, entra o trairão, é todo peixe, o piau, tudo para desovar aí. E aí já está acabando para nós aqui, acabou. Para uma pescaria com o patriarca da Miratu, que é esse senhor aí, seu Agostinho, e a gente pegou muito peixe. Foi uma coisa incrível. Ah, eu vi o cesto. Sim, foi uma festa. Mas por que a gente pegou muito peixe? Ali, ó. É esse, não é? Isso, é. A gente pegou... Tem um lado trágico disso, porque esses peixes, eles estavam indo desovar, mas não conseguiram fazer a piracema. É isso que ele explica ali, porque o nível do rio desceu muito. Então, a reprodução foi afetada. E quando a gente foi comer os peixes, a gente abria... Era muito triste, porque os ovinhos secos. Então, assim, o impacto ambiental para essas comunidades que vivem do rio e da pesca é uma coisa assim chocante. Ah, é uma pena, ele não conseguiu localizar o link lá, que eu vi, que tem os menininhos. Mas fala um pouquinho, você mostrou a floresta amazônica e as Não, crianças esse vídeo batiam. sim, era um vídeo institucional para mostrar essa mudança de mentalidade, que coloca esse chamado da Sumaúma como um chamado coletivo, porque os indígenas batem na raiz e se comunicam. Tem pelo menos a foto que eles estão deitados na raiz da Sumaúma? Então, eu passei para ele, que é enorme, né, a raiz. Sim, As enorme. pessoas, Tem os eu não indígenas sei se brincando. ele, eu passei, não? Então, eles começam a bater, e esse chamado é um chamado coletivo para nos responsabilizar como coletividade. Ah, vai passar, né? Sim, para exatamente fomentar essa consciência ambiental coletiva, que todo mundo é responsável. Essa ideia que o direito ambiental ele é transgeracional, né? Quer dizer, a gente não pode usar todos os recursos agora, porque essa é a grande questão. Inclusive, na teoria crítica, né, no marxismo tradicional, se pregava que a grande contradição do capitalismo se daria nessa contradição entre meios de produção e as forças produtivas, né, essa relação entre capital e trabalho. E hoje até uma atualização da teoria crítica para dizer que, olha, existe um limite também, que é o limite planetário, e o capitalismo ele vai ao encontro do limite planetário. E esse limite planetário ele está aqui, no presente, não é uma coisa futura. Tanto que o Carlos Nobre, que é um grande pesquisador, ele acabou de escrever um artigo falando sobre o ponto de não retorno da Amazônia. Que essa é uma questão também bastante discutida há décadas já. E o ponto de não retorno da floresta seria quanto por cento de desmatamento? Se dizia 20, 30, 35, 40. O Carlos Nobre acabou de escrever um artigo que o ponto de não retorno está aí, porque a gente já desmatou 18%, e o ponto de não retorno para ele é entre 20% e 25%.
Quer dizer, aí a gente não vai nunca mais ter uma Amazônia, a gente vai ter uma, sei lá, uma savana, um cerrado, um outro tipo de vegetação. Então, assim, a gente está chegando num ponto de não retorno. Isso que é muito... E o chamado da Suma Uma é esse chamado. Chama atenção para essa questão, né, que é uma questão premente. A gente está acabando com a vida em escala planetária e acabando com o planeta. Ainda bem que tem várias pessoas que lutam, né? Tem muita gente boa lutando por isso. O Lucas vai passar agora para você, vai passar o vídeo ou vai passar a foto o vídeo? Tá. Vamos O vídeo, ver. ele é antigo isso, porque... bom, depois eu comento. Tá sem som, mas a imagem Isso é interessante, as sapopembas, que são as raízes, né, da Suma Uma. essa parte, né, que eles batem na madeira, tá sem som. Eu acho que Mas nem compensa, porque a parte sonora é bem importante, esse som, esse batuque que os indígenas fazem. Tem, tá. Depois a gente passa o link para as pessoas. A gente passa o link para as pessoas O que é poderem interessante ver, é né? que esse vídeo é de 2009. E a gente passou por um processo de contenção do desmatamento na Amazônia, que foi muito importante. Então, em 2004, a gente desmatava 27 mil quilômetros por ano de floresta. Em 2012, a gente caiu para 4 mil quilômetros por ano de floresta. Então, assim, foi realmente uma grande vitória. Isso teve a ver com o fortalecimento das comunidades tradicionais, das culturas indígenas, com a demarcação de terras, com o processo... No todo, né? No todo. E, atualmente, a gente está tendo esse retrocesso... Olha a foto da raiz. Demais, né? Muito lindo. Porque aquela foto aérea não dá para ter a noção, dimensão. Né? Porque essa árvore ela chega a 90 metros de altura. É uma coisa incrível, assim, né? E eu questionando uma de 14 metros. E tem essa com questão 90 metros. da água. Sim, muito interessante. A Amazônia produz tanta água, falam em rios flutuantes, né? Porque ela produz tanta água que essa água esses rios encontram a Cordilheira dos Andes e voltam e trazem a chuva para o centro-oeste, para o sudeste, para o sul. E, na verdade, a Amazônia regula a agricultura de todo do mundo e de todo o Brasil. Então, quer dizer, o que vai acontecer com a gente desmatando essa floresta? Para produzir soja, criar gado. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão lutar para mudar essa situação. E que não vai ficar dessa forma. E só para completar, esse ano a gente já desmatou, olha o retrocesso, 8 mil quilômetros até agora. A gente vai passar de 10 mil esse ano. Então, quer dizer, a gente já teve um aumento muito significativo do desmatamento na Amazônia. Junto com o aumento da violência contra indígenas, junto com todo esse desmonte da nossa legislação ambiental, como foi comentado, a gente não tem tempo de comentar tudo, mas esse governo da caneta BIC que vai desmontando a Constituição por medidas Ariane, não tem uma provisórias. condição não tem como montar uma comissão e está sendo feito isso, né, mas fazer alguma coisa Mas olha, isso é muito importante isso, gente. Tem como? Tem uma luta de forças, A gente tinha um código florestal, o nosso código antigo, né, da década de 60, que era um código florestal científico, fundado, né, em conclusões científicas, técnicas e tal. A gente teve uma mudança, que também foi essa guerra de forças, e a gente tem um código florestal hoje que flexibilizou principalmente a faixa, a área verde das áreas de proteção permanente, dos rios, né, das nascentes. E virou um quiprocó, porque isso é judicializado, não atendeu nem aos ambientalistas, nem ao agronegócio, virou uma confusão.
E é o que está acontecendo agora. Quando a gente tira a ciência, a educação e entra o mercado, entendeu? E essa guerra de forças é uma medida provisória que o Congresso não aprova, daí o presidente faz uma outra medida provisória, como está acontecendo agora, em relação à demarcação das terras indígenas, que ele tirou da FUNAI, colocou no Ministério da Agricultura, o Congresso não aceitou, ele fez outra medida provisória agora para voltar para o Ministério da Agricultura, que a gente sabe que é dominado pelos ruralistas e que a gente sabe que é, vamos dizer assim, usando a linguagem lá do interior, você vai colocar a raposa para tomar conta Dos ovos. dos ovos. Então, quer dizer, e fica essa guerra de forças, e se judicializa, e se briga, e ninguém caminha, essa que é a verdade. Poxa vida, infelizmente nós estamos no final do nosso programa, já terminamos, né, na verdade, mas eu prometo trazer esse assunto mais uma vez, que eu acho que é importantíssimo, né, para que a gente possa... Nossa emissora é uma emissora sem fronteiras, então, quer dizer, vai, né, viaja dos nossos programas, então outras pessoas vão poder assistir, outras pessoas que estão engajadas também com relação a essa, ou alguma ONG, ou pessoas que estão engajadas, e a gente vai voltar com esse assunto que eu acho importante. Colocar duas questõezinhas aqui, que eu falei de geral e eu não falei da questão urbana. E aqui eu moro num bairro que eu amo. Eu amo Santo André, né, na verdade. Eu amo o ABC. Fui estudar fora, meu marido dá aula na Unicamp, eu faço ele morar aqui. Porque realmente eu adoro aqui. E no meu bairro, que é a Vila Bastos, a gente tem várias ações que eu acabei encabeçando com a sociedade civil. A gente fez a Caminhada Ver o Verde, a primeira edição, a gente já está na segunda, que a gente saiu pelo bairro identificando as árvores, identificando os problemas das árvores. Depois a gente comunicou à prefeitura veio, removeu algumas árvores, cuidou. Então a gente está assim, nessa ideia de que realmente Parceria, é um né? patrimônio nosso. E a gente tem que ajudar o poder público. Sim, sim. Então, depois fizemos agora também, no Dia Internacional do Meio Ambiente, também uma caminhada dentro do parque, Celso Daniel, identificando as árvores também. Isso causa uma sensibilização enorme das pessoas. A gente passa a ver esse patrimônio com outros olhos, a gente passa a se encantar pelo verde do nosso bairro. E também eu tenho um projeto que está nascendo agora, que é também num terreno da minha família. Você tem que trabalhar dentro da microfísica, né, do poder, como dizia o Foucault, dentro do seu espaço, dentro do seu quintal. E é um projeto de uma horta coletiva, que também vai ser ali na Vila Bastos. E também na Casa da Palavra, que eu fiquei super feliz, que eu apresentei um projeto no Ocupa para a gente mudar, que chamava Ocupando o Nosso Jardim, que o Jardim da Casa da Palavra está novamente viva, lindíssima lá no centro, cheia de projetos culturais. Inclusive, os meus projetos culturais do Giramundo eu levei para lá. As oficinas de língua com imigrantes e refugiados estão bombando, estão maravilhosas. E agora a gente teve a aprovação desse projeto para refazer o Jardim da Casa da Palavra com a sociedade. Que bacana, né? Você viu, Murilo? Olha quanta coisa. O Murilo trabalha... o Murilo é secretário adjunto da prefeitura. Vocês precisam conversar mais. Sim. Bom, pessoal, quero agradecer a presença da Ariane, obrigada. A presença do Murilo. Foi um prazer enorme. Esse assunto é um assunto que, né, nos faz assim, ter várias ideias, ter várias... Sério, é verdade, tem que ser sério. Mas eu quero agradecer, viu, Ariane? Muito obrigada pela sua presença. E Murilo também, viu? Muito obrigada pela presença. E você, internauta, que se gostou do nosso programa, dá um like lá. E espere o próximo, que irá, com certeza, um assunto também de suma importância. Obrigada. Tchau, tchau.